Oi pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Falar sobre morte realmente não é agradável, mas existem certas ocasiões que isto é necessário. Estamos na semana ou no mês, né, do suicídio, então vamos falar um pouco sobre isso também. Apenas para relembrar que no meio espírita entendemos que a morte só extingue o corpo da pessoa, né? Ficando o perispírito e o espírito ainda vivos, apenas em outra dimensão, que chamamos de erraticidade, que é o estado em que eles se enquicam, né, entre o desencarne e a nova encarnação. Lembrando também que uma das características de Deus, ditadas pelos nossos amigos espíritas, é que ele é soberanamente justo e bom, né? Então, sempre levar isso em consideração com tudo que nós vamos falar aqui. Outra situação que eu gostaria que você sempre lembrasse durante a nossa palestra é que, antes de reencarnarmos, com a anuência do plano espiritual superior, fazemos o nosso plano de reencarnatório. Isto é, planejamos os acontecimentos mais importantes de nossa vida e que, de acordo com a lei de causa e efeito, poderá sofrer alguma alteração, tá? Dependendo de quanto nos afastamos dele. Então, tendo esses conceitos na cabeça, então agora vamos começar a nossa palestra sobre eutanásia. Bom, o que é eutanásia, né? A ciência define eutanásia como sendo a morte boa, a morte tranquila, solicitada pelo paciente ou por ascendente ou descendente, que requer a ação de um médico ou pessoa que faça o procedimento para que o paciente morra sem sofrimento. Nesta condição, o paciente não morre por causa da doença, e sim por causa do remédio, das drogas que lhes são aplicadas. Quanto à vida do paciente, está garantida ou sustentada por aparelhos ou meios não normais, naturais, o termo utilizado é ortotanásia, que acontece quando o médico, atendendo a pedido do paciente ou de algum parente, conforme foi dito, né, deixa que a enfermidade siga o seu curso e leve o paciente à morte. Exemplo, desligar aparelhos que mantêm o paciente vivo e não ministrar mais remédios que o fazem continuar vivendo artificialmente. Existe também a distanásia, que é o contrário da eutanásia, significando a persistência médica, né, em prolongar a vida através de aparelhos ou remédios em pacientes em estado terminal, prolongando sua vida e, por consequência, o seu sofrimento. Os argumentos médicos que são utilizados para, vamos dizer assim, fazer esses procedimentos são os seguintes, ó. Evitar a dor e o sofrimento às pessoas que não estão em fase terminal de doença ou sem qualidade de vida. Morrer de forma pouco dolorosa é significado de morte digna para eles, né? O doente não tem só o direito à vida, eles falam, mas também o direito à morte. Na interpretação deles, Deus criou o homem como ser inteligente e livre. Desta forma, não lhe pode ser negado o direito de escolher a forma e o dia da morte. Uma outra situação que eles defendem também é que, para muitos doentes, a vida depois da morte faz com que esta não seja vista como um fim, mas sim como um começo de vida melhor. É ridículo, mas é isso que eles defendem, né? Bom, e a ortotanásia? Ela é utilizada pelos médicos para definir como sendo a morte natural, sem interferência da ciência, fazendo que aconteça uma morte digna sem sofrimento, que é o que eles devem fazer. Os médicos evitam o suporte de vida, como medicamentos e aparelhos em pacientes irrecuperáveis. Existe também uma
uma outra situação que é a distanásia, que é considerado como uma má prática médica, pois promove uma morte lenta através de tratamentos considerados fúteis e sem benefício para a pessoa em fase terminal de vida. Ela é também conhecida por obstinação terapêutica. Ainda é, infelizmente, muito aplicada, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, pois a população não sabe o que é útil ou não para uma pessoa com doença grave ou incurável. Muitas das vezes empregada como meio comercial, clínico, que é o caso do Schumacher, né, que está até hoje ainda mantido por máquinas e não tem nenhuma condição de recuperação. A sua melhor aplicação é quando ela prolonga a vida daqueles que já têm a morte cerebral fixada e que, de alguma forma, né, elas vão dar os seus órgãos em doação. Então, nesse caso específico, ela é muito bem utilizada. Bom, as leis no Brasil, elas consideram a eutanásia como um tipo de homicídio. Tá? Está prevista no Código Penal, como no artigo 121, que é matar alguém. E no Código de Ética Médica, a Resolução 1931 de 2009, no seu artigo 41, ela diz o seguinte, ó, abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido desse, ou sem representante legal. Quer dizer, ela responsabiliza o médico, tá? Ela pune o médico. Nos casos de doenças incuráveis e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis, sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, de seu representante legal. A mesma coisa acontece no Código de Enfermagem, no artigo 29, né, que ela diz que é proibido promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do paciente. Né? O artigo 122 também das nossas leis, né, ela diz o seguinte, que ela condena o médico que induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Né? Também, só para vocês terem mais alguma ideia. Né? A eutanásia, na resolução 1805 de 2100 do Conselho Federal de Medicina, ela diz o seguinte, que é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida de doente em fase terminal de enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa ou do seu representante legal. E no artigo 2º ela diz, o doente continuará a receber todos os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, assegurada a assistência integral, o conforto físico, psíquico, social e espiritual, inclusive assegurando a ele o direito da alta hospitalar. Eu gostei muito de uma médica chamada Sandra Caires Serrano. Ela disse o seguinte, ela é oncologista especializada em dor e cuidados paliativos, né? A eutanásia não é uma opção. A pessoa que está sofrendo está pedindo, tá, em situação de desespero. E o médico deve representar o instinto da cura e do cuidado. A morte, ainda ela continua, né, é um momento da vida, e não o contrário da vida. Ela é um evento que vai acontecer para todos nós. E o médico deve cuidar da vida até que chegue a morte. Ela diz ainda que existe uma estatística mundial que mostra que 96% dos casos o médico consegue o controle da dor através de medicação e medidas físicas. E que mesmo os 4% faltantes, sempre vai valer a pena viver. Sempre vai ter alguma coisa para fazer. Eu tive esse caso, né, na minha família, né, minha mãe, quando foi falecer, ela estava com a Elsa,
E o médico não colocou, só deixou o oxigênio ligado para ela, né, e tudo, mas manteve ela firme, sem dar outras, colocar ela num respirador artificial, essas coisas, nem nada. Ele deixou a morte dela aí tranquilo. Antes da morte, ela chega e pergunta para Elsa, o que vai acontecer depois da morte? A Elsa explica toda a nossa teoria espírita, né? E ela morreu falando com a Elsa, muito tranquila, né? Tanto é que as outras pessoas que estavam, que eram da religião dela, estavam na sala, nem perceberam que ela faleceu. Eu também assisti um filme, né, de uma reportagem, aliás, da SBT, onde tem uma senhora já, né, ela só mexia os olhos, e muito pouquinho ainda. E por meio da cuidadora, ela já tinha escrito 3 livros. Isso significa que se a pessoa tem um objetivo, tranquilamente ela consegue superar esses momentos mais difíceis. E qual é a visão de espírita sobre a eutanásia? A FEB lançou um livreto escrito Eutanásia Não. E ela começa com o livro do Espírito, né? A pergunta 953, respondendo assim: é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento? Estamos todos na terra para espiar, mas todos, sem exceção, devem se esforçar por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei do amor e da caridade. Isso daí foi escrito por Bernardino, que é um espírito protetor na cidade de Bordeaux, em 1863. Né? São Luís nos dava a seguinte mensagem, também em 1860. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quando o puderdes. Mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. A filosofia materialista, que só percebe as leis que regem a matéria, causa uma grande mal à humanidade e à ciência, sob sua influência ao propor soluções que primam por não levar em conta a existência do espírito e seus interesses. Esse que falou foi Jurandir Borges de Souza. Se não, um citado de André Luiz. Se não vos sentis capacitado a oferecer uma frase de consolação ou de socorro de uma prece, afastai-vos e deixai-o em paz. As lágrimas que derramam são pérolas de esperança com as luzes de outras auroras lhes rociam a face. Esses gemidos que se arrastam do peito aos lábios, semelhando soluços encarcerados no coração, quase sempre traduzem cânticos de alegria à frente da imortalidade que lhe fulgura no além. Emmanuel diz o seguinte, é usando a bondade para os que atravessam semelhantes experiências, para que não falte a bondade alheia no dia de tua experiência maior. Lembra-te de que, valorizando a existência na terra, o próprio Cristo arrancou Lázaro das trevas, do sepulcro, para que o amigo dileto conseguisse dispor de mais tempo para completar o tempo necessário à própria sublimação. Por último, Viana de Carvalho. Não cabe, portanto, a ninguém o direito de fazer cessar o processo de sofrimento por meio da eutanásia, mesmo porque a morte do corpo não anula o fenômeno da necessidade específica de cada um, nos múltiplos estágios do crescimento espiritual. O que eu aprendi com tudo isso daí, que eu gostaria de passar para vocês, é o seguinte: pelo que a gente já aprendeu no Espiritismo, a morte do corpo não apaga o que deveríamos de sofrer. Mas vamos continuar, depois da morte nós vamos continuar sofrendo do mesmo jeito. Tá? E isso significa que, mesmo abreviando a nossa vida,
não sofrendo no seu desenlace, com certeza teremos um débito a ser cobrado quando estivermos na erraticidade, pois com toda certeza estava em nosso plano de vida e não foi cumprido. Outra situação é a marca que ficará em nosso perispírito quando a gente reencarnar, que com certeza aparecerá e será agravado, pois a lição não foi aprendida, pois falhamos na resposta final, no último instante. Em tudo que vi e li, o que causa a desistência da vida corporal, mesmo com dores, é a falta de incentivo para viver. A solidão, o medo do que nos espera. A mulher que escreveu 3 livros, gente, porque tinha um objetivo, com todas as dores que ela tinha. Esta é a tarefa do espírita, ajudar a encontrar um objetivo, dar o apoio necessário para manter o paciente ocupado e com o objetivo a atingir. E principalmente, quando solicitado, dar a ele a visão espírita do que aguarda no outro lado. Bom, conforme São Luís, deixo essa mensagem final, está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 28. Amenizai os últimos sofrimentos, tanto quanto vos seja possível, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja por 1 minuto, pois esse minuto pode poupar lágrimas no futuro. Fiquem em paz e que os amigos espirituais estejam sempre convosco. Um abraço.